Há um momento às vezes silencioso, às vezes brutal, em que você percebe que viveu mais para agradar do que para escolher. Que grande parte das suas decisões não foram realmente suas, mas respostas às expectativas de outra pessoa. Que você aprendeu a sorrir para não incomodar, a ceder para não perder, a se encaixar para não decepcionar. E então se pergunta, em que momento começou a abandonar partes de si apenas para ser querido, aceito, validado? Neste vídeo, você não vai encontrar frases prontas, nem conselhos para que os outros te aprovem enquanto você finge liberdade. Hoje, eu te convido a encarar de frente a armadilha mais elegante que silenciou milhares de pessoas, a necessidade de agradar. Vamos desmontar essa prisão invisível que te ensinou que seu valor depende do aplauso, da aprovação, do papel que você representa para os outros. E se você tiver coragem de ficar até o final, talvez descubra algo que ninguém nunca te contou, que não existe paz mais profunda do que aquela que nasce quando você para de pedir permissão para ser quem é. Vamos começar. Lição 1. O respeito começa por você. Durante tempo demais te ensinaram que se respeitar era ser correto, educado, gentil. Mas ninguém te explicou que se respeitar de verdade é uma revolução silenciosa, que não tem a ver com o tom da sua voz, nem com a forma como você cumprimenta os outros, mas com a maneira como você se sustenta por dentro quando tudo ao seu redor tenta te empurrar a se trair. Que se respeitar não acontece quando te dão razão, mas quando você decide não se abandonar, mesmo que isso te custe a simpatia dos outros. O respeito começa por você. Não é uma frase bonita para pendurar na parede. É um compromisso diário, incômodo, corajoso. Porque quando você não define seus limites, alguém mais fará isso por você. E raramente fará a seu favor. Se você não decide o que é tolerável e o que não é, acabará aceitando qualquer coisa. Vai ceder em conversas que te ferem, em silêncios que apertam sua alma, em gestos que parecem pequenos, mas que corroem lentamente quem você é. Muitos acham que ser respeitoso é ser submisso, é ceder, é sorrir mesmo quando algo dentro de você grita. Mas isso não é paz, é abandono. Não é maturidade, é esquecimento de si. Os estoicos sabiam bem disso. Marco Aurélio escreveu sem rodeios: age com virtude, deixa que os outros pensem o que quiserem. Porque o que os outros pensam de você é só isso, pensamento. Mas o que você faz consigo mesmo, isso é destino. E quando o respeito próprio não está presente, todo o resto vira teatro, uma atuação sem alma. Respeitar-se é lembrar todos os dias que você não veio ao mundo para conquistar o direito de existir. Que você não precisa justificar cada emoção, cada decisão, cada limite. Respeitar-se é ter coragem de dizer isso não, sem gritar, mas também sem recuar. É olhar nos olhos de alguém e dizer não concordo sem medo do julgamento. É permanecer em silêncio quando não querem te ouvir e não sentir culpa por não convencer. É se retirar, sem fazer cena, de onde sua verdade não é honrada. Você ensina ao mundo como deve ser tratado. E se você mesmo se trata com desprezo, se vive se desculpando por existir, se força a suportar o que sabe que não merece, ninguém vai te resgatar disso. Porque respeitar-se é tarefa sua. Não é responsabilidade de mais ninguém. E uma vez que você faz isso, uma vez que escolhe esse caminho, começa a habitar-se de um jeito diferente. Você se reconhece, você se fortalece, não porque quer impor nada, mas porque deixa claro que não vai mais se trair. Lição 2. A aprovação não é amor, é controle. Existem formas de afeto que não são afeto. São pactos disfarçados, contratos silenciosos que dizem: eu te aceito, mas só se você continuar sendo útil para mim. É assim que a aprovação se apresenta. Como um abraço morno que na verdade aperta. Como um eu gosto de você que só dura enquanto você não incomoda. Muitos confundem isso com amor porque se parece, porque acalma, porque valida. Mas se para se sentir querido você precisa atuar, se adaptar ou se anular, então não estão te amando, estão te moldando. A aprovação não é amor. É uma forma sutil de controle emocional. E é tão perigosa justamente porque vem disfarçada daquilo que mais desejamos. Porque chega com palavras doces, com elogios calculados, com recompensas invisíveis que dizem: você é suficiente, se obedecer, se não confrontar, se não mudar, se continuar cabendo no que esperam de você. Mas você não veio ao mundo para ser aprovado, você veio para ser real.
E às vezes, ser real significa decepcionar, significa perder quem só te sustentava porque você era previsível. Os estoicos compreendiam isso. Epicteto dizia com clareza: quem vive submetido ao julgamento alheio não pode se considerar livre, porque toda vez que você age para não perder a aprovação de alguém, você perde algo ainda mais valioso, sua integridade. Vai se silenciando, vai cedendo aos poucos, vai dizendo sim, quando por dentro tudo em você grita não. E sem perceber, você vai se apagando, vai hipotecando sua autenticidade em troca de um elogio que nunca vai durar. O amor de verdade não exige que você se transforme em outra pessoa, não te examina, não coloca condições, não precisa que você se explique a cada passo. O amor genuíno te sustenta mesmo quando você erra, mesmo quando está confuso, mesmo quando não corresponde às expectativas. Por isso, o amor próprio não é só uma ideia bonita, é o escudo mais poderoso que existe contra a manipulação afetiva. Porque quando você se ama, você não aceita migalhas. Você não implora por espaço, você não permanece onde só é aceito se esconder. Você decide continuar vivendo como ator num roteiro que não escreveu ou escolher a sua verdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. Porque ninguém merece o seu autoabandono, ninguém. E quem te exige que você deixe de ser quem é para não ir embora? Nunca esteve lá por você. Estava lá pela versão que era conveniente. Escolha o amor que te vê mesmo quando não entende. E se ele não estiver, escolha ficar com você, porque a aprovação pode te dar aplausos, mas só a verdade te dá paz. Lição 3. Não tenha medo de decepcionar quem exige perfeição. Existem olhares que não te enxergam, apenas te escaneiam. Observam esperando que você não erre, que não mude, que não questione. Querem você sempre forte, sempre disponível, sempre correto. Mas essa imagem que projetam sobre você não é sua. É uma construção feita das carências deles, não da sua verdade. E o erro mais sutil e mais doloroso é tentar sustentar essa fantasia para não decepcionar, como se o seu valor dependesse da ausência de frustrações nos outros. Mas a perfeição que esperam de você não existe. É uma ilusão, uma armadilha dourada que se disfarça de amor, de admiração, de cuidado. Te ensinaram a não decepcionar, a manter a imagem, a não falhar, a não incomodar. Mas viver para não decepcionar os outros é viver a partir do medo. E o medo não constrói identidade, ele te dissolve. Aos poucos, você vai se transformando em alguém que representa, não em alguém que vive, alguém que agrada, não alguém que escolhe. Os estoicos sabiam. O dever mais profundo de uma pessoa é com sua razão, não com as expectativas alheias. Marco Aurélio escreveu com precisão: não perca tempo se preocupando com o que os outros pensam, se isso te afasta de agir com virtude. Porque o que os outros pensam não é responsabilidade sua, mas o que você faz consigo é. E não há traição mais silenciosa do que essa: manter um personagem que não te representa só para que os outros não se incomodem. Você tem o direito de mudar, de dizer: isso não faz mais sentido para mim, de deixar de agradar, de decepcionar quem não aceita sua transformação. Porque quem te cobra que continue sendo quem você era, não ama você, ama o controle que exercia sobre você. E se você se adapta a isso, o preço é sua liberdade, sua paz, sua essência. Você não está aqui para se encaixar no molde de ninguém. Está aqui para se descobrir, para errar, para evoluir. A decepção dos outros pode machucar, sim, mas há algo que machuca mais: viver preso a uma imagem que não te reflete, sustentando expectativas que te sufocam. Não tenha medo de decepcionar, tenha medo de se perder, porque a primeira decepção que você deve evitar é consigo mesmo. E quando você entende isso, percebe que decepcionar quem não aceita a sua verdade é, na verdade, o seu primeiro ato de liberdade. Lição 4. Não confunda conflito com fracasso. Desde pequenos nos ensinaram a temer o conflito, a vê-lo como sinal de erro, como prova de que algo deu errado. Fomos educados para evitar confronto, para ceder, para engolir palavras, para suavizar a própria verdade em nome de uma paz que, na verdade, era apenas conveniência. Nos disseram que é melhor calar do que arriscar uma discussão, que é mais bonito ceder do que incomodar, mas essa paz que exige sua renúncia não é paz, é silêncio imposto. Conflito não é fracasso. Conflito é sinal.
um alarme de que algo precisa ser dito, escutado, revisto. Dizer o que pensa não te torna agressivo. Colocar limites não te faz uma pessoa difícil. Ser claro não é ser duro demais, é ser honesto. O problema não é o conflito, é o medo que temos dele. E muitas vezes fugir do conflito não é maturidade, é medo fantasiado de gentileza. Os estoicos não pregavam a submissão. Epicteto ensinava que devemos viver segundo a razão e a virtude, não segundo a necessidade de sermos agradáveis. E viver com virtude, às vezes, significa causar desconforto. Porque quando você fala a sua verdade, nem todos a receberão com aplausos. Quando você se posiciona, alguns se afastam. Quando você diz, não aceito isso, haverá quem se irrite. Mas você não veio ao mundo para ser conveniente, veio para ser coerente. Evitar todos os conflitos é abandonar sua própria voz. É colocar a tranquilidade dos outros acima da sua integridade. E essa renúncia, sustentada no tempo, não constrói paz, constrói ressentimento. Relações verdadeiras não nascem da omissão, mas do respeito mútuo. E o respeito só existe quando há espaço para a verdade, mesmo que doa, mesmo que provoque. O conflito bem conduzido não afasta a próxima. Ele mostra quem está disposto a crescer com você, a te ouvir mesmo em desacordo, a ficar mesmo quando é difícil. Não fuja do conflito. Aprenda a usá-lo como instrumento de clareza, porque às vezes é justamente o desconforto que revela o que precisa ser transformado. E se você continuar calando para manter tudo em paz, o preço será alto, sua autenticidade. Não procure brigas, mas também não fuja daquelas que são necessárias, porque há silêncios que não são prudência, são autoabandono. Há cedências que não são bondade, são medo. E há momentos em que a firmeza é o único idioma possível para proteger sua verdade. Não confunda conflito com fracasso. Confunda-se sim, se você está vivendo em paz ou apenas se calando para sobreviver. Lição 5. Seja fiel aos seus valores, não às expectativas. O mundo ao seu redor está sempre tentando te dizer como você deveria ser. O que pensar, como agir, o que tolerar para ser aceito. E se você não estiver atento, pode passar a vida inteira tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Pode acordar um dia cercado de conquistas, de relacionamentos, de rotina, e ainda assim se sentir longe de si. Porque tudo parece certo aos olhos dos outros, mas não ressoa dentro. Seja fiel aos seus valores, não às expectativas alheias. Porque as expectativas mudam, são frágeis, instáveis, volúveis. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. Mas os seus princípios, quando são claros, se tornam âncora. Eles não te endurecem, te sustentam. São a base silenciosa que te permite agir com firmeza, mesmo quando o mundo duvida, mesmo quando o mundo exige outra coisa. Os estoicos compreendiam isso com precisão. Marco Aurélio não se perguntava se suas decisões agradariam a todos, ele queria saber se estavam alinhadas com a virtude. Epicteto ensinava que a verdadeira paz interior nasce de viver em harmonia com os próprios valores e não com a expectativa do ambiente. Porque há muitas vozes no mundo, mas apenas uma deve guiar seus passos, a da sua consciência. Ser fiel aos seus valores não é ser inflexível, não é fechar portas, é saber quem você é mesmo quando ninguém está olhando. É não se perder tentando manter um lugar à mesa de quem só te aceita se você se curvar. Porque a integridade custa. Custa relações, custa oportunidades, custa elogios, mas vale cada centavo. Porque dormir em paz com quem você é não tem preço. E sim, ao defender seus valores você vai perder simpatias, vai causar desconforto, vai decepcionar quem queria você mais maleável. Mas também vai ganhar algo imensamente mais valioso, o respeito por si mesmo. Vai andar com leveza, mesmo em estradas difíceis. Vai falar com firmeza, mesmo em salas silenciosas. Porque saber que você não se traiu sustenta qualquer tempestade. Não negocie o que te faz inteiro. Não dilua sua essência para caber onde não há espaço para a verdade. Cada vez que você escolhe o que acredita, mesmo diante da crítica, você fortalece sua base. Não para se proteger do mundo, mas para viver nele sem se apagar. Porque no fim, a fidelidade a si mesmo pode não te fazer popular, mas com certeza vai te fazer forte e livre. Lição 6. Você não é a projeção do que esperam de você. Desde cedo começaram a desenhar quem você deveria ser. Colocaram um nome, um comportamento esperado, um futuro pré-moldado. Te ensinaram a agradar, a obedecer, a seguir instruções, a se ajustar para caber no que era aceitável. E pouco a pouco você foi vestindo um papel,
um personagem educado, funcional, previsível. Mas talvez, em algum momento silencioso, você tenha percebido que essa vida que parece certa não é sua. Você não é a projeção das expectativas de ninguém. Não nasceu para representar um roteiro alheio. Viver segundo o que os outros esperam é abrir mão da própria autenticidade em troca de uma aceitação frágil e passageira. Sim, você pode conquistar muito fazendo tudo certo. Pode ser admirado, aplaudido, seguido, mas ainda assim sentir um vazio. Porque sucesso sem verdade interna é um palco vazio depois do espetáculo. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade não vem de agradar o mundo, mas de viver em conformidade com a razão. Marco Aurélio dizia: o maior triunfo é ser dono da própria mente. E ser dono da própria mente é ter coragem de questionar tudo o que te ensinaram, de olhar para sua vida e se perguntar: isso me representa ou apenas me encaixa? Você não precisa continuar onde foi deixado. Não tem obrigação de manter rótulos que já não te servem. Pode mudar de direção, abandonar papéis, desconstruir identidades antigas. E o melhor, não precisa se justificar por isso. Basta sentir que está sendo honesto consigo mesmo. Reconstruir-se não é fracassar, é evoluir. É reconhecer que alguns caminhos te levaram longe, mas não te levaram até você. E que seguir ganhando em uma direção que já não te nutre é uma forma de perder. Perder tempo, perder energia, perder alma. Se você sente que está preso a uma imagem que não te reflete, pare. Olhe para dentro. Pergunte com honestidade: isso que estou vivendo é meu ou é só uma resposta ao que os outros projetaram em mim? Porque viver para ser o que esperam é uma prisão confortável, mas escolher ser o que você é mesmo que incomode é o começo da sua verdadeira liberdade. Lição 7. Tentar agradar a todos é uma missão impossível. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, o de tentar agradar a todos, o de moldar cada gesto, cada palavra, cada silêncio para evitar julgamentos, críticas ou rejeição. Você vai se adaptando, se aparando, se diminuindo na esperança de ser aceito. Mas por mais que tente, nunca é suficiente. Porque agradar a todos não é virtude, é um labirinto sem saída. Não importa o que você faça, se for firme, vão te chamar de inflexível. Se ceder, vão dizer que você é fraco. Se brilhar, vão te chamar de arrogante. Se calar, vão dizer que você não tem valor. Cada pessoa te observa a partir das próprias dores, das próprias histórias, dos próprios filtros. E se você vive tentando se encaixar em cada uma dessas expectativas, acaba virando um reflexo fragmentado e esquecendo quem é. Os estoicos entendiam isso com clareza. Epicteto ensinava que aquilo que os outros pensam está fora do nosso controle e por isso não deve ditar nossas ações. Marco Aurélio reforçava: não é a aprovação do público que dá sentido à vida, mas sim a coerência com a razão e a virtude. Porque a verdade não precisa de plateia, ela precisa de coragem. Ser autêntico incomoda, mas também liberta. Em um mundo cheio de máscaras, quem se mostra de verdade se torna referência não porque é perfeito, mas porque é real. Você não precisa da maioria para estar certo, precisa de integridade, precisa de silêncio interior. Precisa de fidelidade a si. Sim, algumas pessoas vão se afastar quando você parar de agradar. Mas quem fica, fica por quem você é, não por quem você finge ser. Agradar a todos é perder-se aos poucos, é viver numa constante edição da própria essência. E o custo disso é alto: sua paz, sua identidade, sua verdade. Você tem um chamado maior do que ser querido por todos, ser leal a si mesmo. E essa lealdade às vezes te deixará só, mas nunca vazio, porque quem vive pela aprovação, vive com medo. Quem vive pela verdade, vive com dignidade. E no fim das contas, é melhor ser respeitado por poucos por ser real, do que aplaudido por muitos por ser uma mentira bem contada. Lição 8. Sua paz é mais importante do que a imagem que você projeta. Vivemos numa era onde parecer é mais valorizado do que ser. Onde as pessoas se esforçam para mostrar estabilidade, sucesso, força e alegria, mesmo quando tudo por dentro está em colapso. A imagem se tornou uma armadura, sorri-se para não preocupar, se exibe confiança para não ser questionado, se responde com leveza enquanto o coração afunda em silêncio. Mas essa performance custa caro, e o que ela consome dia após dia é a sua paz. Mas a sua paz, essa não tem preço. E ela vale mais do que qualquer aparência que você tenta manter. Você pode parecer forte por fora e estar despedaçado por dentro.
Pode ser admirado por muitos e ainda assim não conseguir se encarar no espelho. Pode projetar controle absoluto e, em segredo, sentir que está à beira do abismo. De que adianta sustentar uma imagem que não reflete o que você sente? Os estoicos sabiam: viver com integridade é mais valioso do que impressionar. Epicteto dizia que não devemos parecer virtuosos, mas simplesmente ser. Marco Aurélio reforçava que não importa o que os outros pensam, se você vive em conformidade com sua natureza. Porque a paz verdadeira não se constrói com elogios, se cultiva na coerência. A imagem pode enganar o mundo, mas nunca engana você. E quanto mais tempo você a sustenta, mais longe fica de si mesmo. As máscaras pesam, e viver com uma exige esforço constante. Você se vigia, se corrige, se edita. Mas o pior não é o cansaço, é o esquecimento de quem você é de verdade. Você não precisa parecer bem, você precisa estar bem. Precisa dormir tranquilo, precisa falar com honestidade, precisa respirar sem se esconder. Porque o que os outros veem é passageiro, é distorcido, é volátil. Mas o que você sente quando se trai, isso gruda na pele, isso te consome, isso molda suas escolhas. A pergunta é simples: a vida que você está mostrando é a que você está vivendo? Essa versão que todos aplaudem representa mesmo quem você é? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de parar, de soltar o personagem, de voltar para si. Porque não existe sucesso, nem afeto, nem conquista que compense viver uma história que não é sua. A sua paz não precisa ser exibida, ela precisa ser sentida. E quando você a encontra, descobre algo poderoso. Não precisa mais impressionar ninguém para sentir que vale a pena ser você. Lição 9. Corte com quem só te valoriza quando você segue o roteiro deles. Há pessoas que não te amam, amam o papel que você representa. Te querem calado, prestativo, previsível. Te aceitam se você concorda, se cede, se encaixa no personagem que criaram para você. Mas no instante em que você mostra sua verdade, impõe um limite ou escolhe um novo caminho, elas se afastam, se ofendem, tentam te fazer sentir culpado. Esse afeto não é amor, é dependência emocional disfarçada de carinho. Corte com quem só te valoriza se você se submete ao roteiro deles. Você não está aqui para interpretar um personagem que os outros escreveram. Você não é um figurante na vida de ninguém. Não tem obrigação de manter relações onde o afeto depende da sua obediência, onde ser amado significa estar disponível, dócil, silencioso. Esse tipo de vínculo é uma prisão decorada. Você recebe atenção quando cumpre o script, e é punido com rejeição ou frieza quando ousa sair dele. E assim, aos poucos, vai se adaptando. Vai escondendo sua opinião para não causar conflito. Vai fingindo entusiasmo para não perder alguém. Vai aceitando o que não te representa só para manter uma falsa estabilidade. Mas cada vez que você se acomoda, se afasta de si mesmo. Os estoicos sabiam que liberdade verdadeira não combina com dependência emocional. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto vive escravo do julgamento alheio. Marco Aurélio lembrava que jamais devemos vender a alma para pertencer a um espaço que exige a negação de quem somos. Amor de verdade não exige submissão, não te quer menor, não te impõe moldes. Amor de verdade te permite crescer, mudar, discordar, evoluir. Te ouve mesmo sem entender. Te apoia mesmo quando você decide algo inesperado. Onde há afeto genuíno, há espaço para diferença. Onde há manipulação, há cobrança, chantagem e controle. Não permaneça em relações onde seu silêncio é mais aceito que sua verdade. Onde você é premiado por desaparecer. Onde só te querem se você não incomodar. Se você precisa escolher entre agradar alguém ou ser leal a si mesmo, escolha você. Porque quem vai embora quando você escolhe sua autenticidade, nunca esteve realmente presente. Corte o que te puxa para uma versão antiga de si. Não com raiva, mas com clareza, com amor próprio, com coragem. Porque quando você rompe com os moldes dos outros, começa, enfim, a escrever sua própria história, uma história que finalmente tem a sua voz. Lição 10. Escolha o respeito próprio antes da simpatia alheia. Quantas vezes você engoliu palavras para não parecer grosseiro? Quantas vezes sorriu quando por dentro algo em você estava quebrado? Quantas vezes disse sim, apenas para manter a harmonia, evitar conflitos, continuar sendo visto como uma boa pessoa? Nesse esforço de agradar, você foi se apagando. Pouco a pouco, foi trocando sua verdade por aprovação.
Mas simpatia comprada com autoabandono não é virtude, é um acordo silencioso de traição interior. Escolha o respeito próprio, mesmo que isso incomode, mesmo que digam que você mudou, mesmo que o mundo estranhe sua firmeza. Porque agradar a todos à custa de si é uma forma sutil de se abandonar todos os dias. E quem vive se anulando para manter vínculos não vive, sobrevive dentro da expectativa dos outros. Ser gentil não é o mesmo que ser complacente. Gentileza nasce da empatia. Complacência nasce do medo. Uma coisa é agir com respeito. Outra bem diferente é aguentar o que te fere, justificar o que te enfraquece, aceitar o que você sabe que não te pertence. A sua missão não é ser aprovado, é ser íntegro. Os estoicos ensinavam com clareza. Epicteto dizia que não devemos viver para agradar expectativas, mas para sermos fiéis à nossa própria natureza. Marco Aurélio reforçava que não há sentido em se preocupar com o que os outros pensam se você sabe, em silêncio, que está agindo com virtude. A simpatia alheia é instável. Hoje te elogiam, amanhã te julgam. Hoje te chamam de luz, amanhã de exagerado. Viver por isso é se exaurir tentando caber em moldes que nunca foram feitos para você. É sufocar sua autenticidade para manter uma imagem amável, enquanto sua verdade morre sufocada no fundo da garganta. E sim, quando você se respeita, nem todos vão aplaudir. Alguns vão dizer que você ficou frio, distante, egoísta, mas quem exige que você se abandone em nome da convivência não merece sua presença. A firmeza também é um tipo de amor por si, por sua paz, por sua integridade. Não existe dever moral em agradar quem não valoriza sua essência. O que existe é a responsabilidade de ser honesto com você mesmo. Cada vez que você escolhe o respeito próprio, você ergue uma base que ninguém pode derrubar. Uma base que não depende do humor dos outros, mas da sua fidelidade ao que sabe que é certo. Pode doer no início. Pode parecer que você está perdendo algo. Mas a verdade é, tudo o que você perde por se respeitar nunca foi real. E tudo o que permanecer depois da sua escolha por si mesmo será mais leve, mais verdadeiro, mais justo. Não seja o personagem que todos gostam, seja a pessoa que você consegue admirar. Se você chegou até aqui, já sabe, este vídeo não era sobre os outros, era sobre você. Sobre essa parte sua que se cansou de fingir entusiasmo, de dizer sim com a garganta apertada, de sustentar relações onde o seu silêncio valia mais do que a sua verdade. Este vídeo foi um espelho não para te julgar, mas para te devolver o olhar que talvez você estivesse evitando há tempos. Você não precisa se tornar alguém duro, não precisa gritar sua verdade. Só precisa parar de se trair uma vez e depois outra, até que sua vida comece a se parecer com o que você sente e não com o que os outros esperam. E sim, alguns vão embora, mas o que ficar será real, e você também será. Agora me diga, em que parte deste caminho algo dentro de você despertou? Em qual frase você se viu? Que verdade você não está mais disposto a calar? Escreva nos comentários, não por engajamento, não por algoritmo, escreva por você, para tornar real o compromisso com a sua autenticidade. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima aventura.